8h16 no horário de Brasília, meia-noite 16 no horário de Paris. Bolsonaro fica apenas 5 minutos diante do delegado e do escrivão da Polícia Federal e não responde a nenhuma pergunta. Ele se calou e se reservou ao direito constitucional do silêncio por instrução dos seus advogados e o seu advogado Fábio Van Garten. Ontem, dia 22 de fevereiro, Bolsonaro foi chamado à Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes para um depoimento sobre o seu envolvimento com os atos golpistas do 8 de janeiro. Ele tentou mudar essa data, ele disse que não ia comparecer, ele disse que não ia estar lá, mas o Alexandre de Moraes não mudou a data e o Alexandre de Moraes permitiu o acesso dos advogados aos autos e o advogado dizendo que não tinha acesso. O que aconteceu foi que, numa tacada só, Alexandre de Moraes conseguiu chamar 23 pessoas envolvidas diretamente nos planejamentos para um golpe de Estado no Brasil, incluindo militares e pessoas também civis e ex-ministros. Principalmente militares foram os que foram chamados agora. E Bolsonaro foi também chamado, uma vez que foi comprovado por um vídeo e outras provas que ele teve envolvimento direto nessa trama que ele já vem armando há muito tempo. Todo mundo sabe, muito antes, inclusive, de chegar no 2022, que ele já vinha falando antes que ele não acreditava nas urnas, ele não acreditava nas instituições, que ele sofria perseguição. E aí, quando chega em 2022, ele entrega tudo e diz que se não lutar, se não virar a mesa, vai dar merda porque o Lula vai ser eleito. E foi isso, foi gravado. Então, ele que sempre falou muito, sempre gostou muito de falar sobre isso, se calou quando foi perguntado pelo delegado se ele tinha algum envolvimento com isso. Também ele ficou em dúvida. Ele não soube o que responder quando o delegado, ao identificá-lo, perguntou seu nome, Jair Bolsonaro, sua idade, sua profissão, vagabundo, e perguntou se ele era um homem cis. E Bolsonaro não soube responder, porque ele não sabe dizer o que é cis. Ok? Esse é o homem que queria dar um golpe. Bom, Bolsonaro então foi à sede da Polícia Federal em Brasília, por ordem de Alexandre de Moraes, seguindo todo o protocolo do inquérito, e lá ele não disse nada. Politicamente, quer dizer, do ponto de vista técnico, ele não entregou nenhuma informação, ele não é obrigado a entregar, os advogados estavam lá, tudo certo. Isso aí, não tem nada de novo nisso. Novo seria se ele abrisse a boca e falasse. O problema ele não tinha acesso a tudo que há no inquérito. Talvez ele tenha acesso a algumas coisas, mas ele não tem acesso a tudo. E ele queria ter acesso a tudo para poder, então, fazer sua narrativa em cima daquilo que ele sabe. Certo? Mas os outros 23 que estavam depondo no mesmo horário, isso é uma técnica, isso é uma estratégia em todo o processo, em todo inquérito, em toda investigação, eles deram informações, deram versões, sem conseguir combinar ali na hora, ou sem saber o que um falou e depois explicou para o outro, certo? Todos falaram. O cabeça, que é considerado cabeça, inclusive, não por mim, mas dentro do próprio inquérito ele é considerado cabeça dessa organização, Bolsonaro, não falou nada. E aí, Anderson Torres falou, outras pessoas falaram, e os militares decidiram, alguns militares estão, inclusive acho que o Braga Neto, vão falar. Braga Neto e o próprio Valdemar da Costa, que já foi preso, e Anderson Torres, que já foi preso, eles vão falar. Agora, se eles vão assumir para eles a culpa, é muito amor. Vamos combinar. Porque Bolsonaro, ele tá cagando e andando para essas pessoas. Ele vai tirar o dele da reta. Mas se essas pessoas querem assumir essa parada, aí é com ela mesmo. Só que eu acho que não é isso que vai acontecer, tá? O próprio Mauro Cid entregou várias paradas. Então o cerco está tecnicamente se fechando para Bolsonaro. Ele foi na Polícia Federal
e não chiou, ele chiou um pouquinho, mas ele foi porque dia 25 agora, na Paulista, tem manifestação pró-Bolsonaro. Há algumas pessoas que eu acho que são muito otimistas, dizem que esperam 700 mil pessoas lá. 700 mil pessoas. Se Bolsonaro conseguir colocar 700 mil pessoas lá na Paulista, eu considero que a gente tem um problema. Mas eu acho que não é isso, tá? Mas se for, mesmo que ele vá preso, eu acho que a gente tem um problema. Por quê? O Lula foi preso. Mas quando o Lula foi se entregar, não sei se você lembra disso, ele fez um ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos na Grande ABC. É quando ele diz que o Lula não é mais o Lula é uma ideia. E de fato, foi essa massa política que deu força para que o Lula passasse pela cadeia. Se o Bolsonaro faz isso e consegue 700 mil pessoas, ele tem massa crítica política para passar pela prisão, até terminar. Isso é um problema da ordem política, isso é da ordem política, mas eu acho que não vai ter 700 mil pessoas. Também vai ter um problema sério lá, que é a coisa do cartaz. Ele não quer cartaz, mas essas pessoas a gente não controla, nem ele. A Michelle Bolsonaro estava pedindo esses dias para as pessoas não fazerem campanha de Pix se passando por ela ou por ele, porque os bolsonaristas estavam fazendo campanha de Pix se passando por eles. Ou seja, e nem eles controlam o próprio gado, entende? A coisa eles estão perdendo o controle dos próprios apoiadores. Mas ele vai tentar, e por isso que ele não chiou, ele simplesmente foi na Polícia Federal e vai tentar se passar de vítima e se vitimizar lá no dia 25. Eu acho que vai ser um fiasco. Se não for um fiasco, a gente tem um outro problema, que não tem a ver com a prisão, não altera a prisão. A prisão não vai deixar de acontecer porque foi 1 milhão de pessoas lá. Pelo contrário, eu acho que é até mais um motivo para prender. E se aparecer alguém lá com uma faixa de golpe, aí é pior ainda. Entendeu? Então, Bolsonaro vai ser preso. O que a gente está analisando aí na política é se ele tem massa crítica para passar por isso ou não tem. Eu acho que não tem, tá? Eu acho que ele não tem. Fica aqui a nossa expectativa sobre isso, tá bom? Essa semana teve toda uma mobilização aí que a direita tentou fazer sobre Marajó. Muitos de vocês não sabem disso. Chegou muita coisa para mim sobre Marajó. Isso, na verdade, foi uma mobilização da extrema-direita. Sobre também impeachment de Lula, sobre Israel. Tudo mobilização da extrema-direita para criar cortina de fumaça sobre a iminente prisão de Bolsonaro. Apoie o nosso trabalho pelo Pix. Apoiando a gente pelo Pix, você apoia várias coisas que a gente está fazendo, seja a Universidade da Correria, seja trazer a atleta de peso para Paris. Então apoie a gente. A partir de R$1 você pode apoiar a gente pelo pix@gmail.com. Valeu!